Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Lustosa Lira, estudante da Universidade Estadual da Paraíba. Bom, dando procedimento aos seminários de metodologia de pesquisa da disciplina de metodologia científica da professora Kalinka, né, ministrada pela professora Kalinka, eu e minha parceira Mariana Rodrigues de Carvalho, a gente vai comentar a respeito do início do processo qualitativo, formulação do problema, revisão da literatura, surgimento das hipóteses e imersão no campo, tá? Bom, mas para isso a gente tem que voltar ao capítulo 1, e a gente precisa entender, retomar a ideia da pesquisa qualitativa, tá? Precisamos entender que a pesquisa qualitativa é um processo indutivo, interpretativo, iterativo e recorrente. Como também precisamos entender que o enfoque qualitativo ele é selecionado quando a gente busca compreender a perspectiva dos participantes sobre os fenômenos que os rodeiam e aprofundar em suas experiências, pontos de vista, né, opiniões e significados. Isto seria como a forma como os participantes percebem subjetivamente a realidade, tá? Também é recomendável que, ao selecionar o enfoque qualitativo, ele é recomendado quando o tema de estudo não foi pouco explorado ou que não tenha sido realizado pesquisa sobre ele em algum grupo social específico, tá? E o processo qualitativo começa com a ideia de pesquisa, tá? A gente tem o início do processo qualitativo, a ideia de pesquisa, e é a partir da ideia de pesquisa que a gente começa a formular a formulação do problema, e aí damos início ao processo de pesquisa qualitativa, tá? E quando a ideia é concebida, tá? O pesquisador deve se familiarizar com esse tema em questão. Embora o enfoque qualitativo seja indutivo, a gente precisa conhecer mais profundamente o tema, tá? Por exemplo, realizar uma pesquisa sobre cultura indígena, seus valores, ritos, costumes, tá? Como está demonstrando na imagem. Pelo menos devemos saber de onde vem, tá? Há quanto tempo existe, suas características essenciais, atividades econômicas, religião e etc. E também quanto hostil ela é em relação às pessoas desconhecidas, tá? Agora que entramos num tema, tá? Formulamos o problema e damos início ao processo da pesquisa qualitativa, agora precisamos depois que a gente entra no tema, a gente precisa formular nosso problema e esse tipo de estudo costuma incluir, tá? Os objetivos, as perguntas de pesquisa, a justificativa e a viabilidade, a exploração das deficiências no conhecimento do problema, a definição inicial do ambiente, ou contexto, tá? E os objetivos, eu vou falar agora um pouco sobre eles. Os objetivos de pesquisa mostram a intenção principal do estudo em uma várias orações, tá? Em uma ou várias orações. Mostramos que o que realmente pretendemos conhecer com o estudo, tá? E como complemento para os objetivos de pesquisa, formulamos as perguntas de pesquisa, que são aqueles que pretendemos responder ao finalizar o estudo para alcançar os objetivos. As perguntas de pesquisa, tá? Eles deverão ser congruentes com os objetivos. A justificativa, ela é importante, principalmente quando o estudo precisa da aprovação de outras pessoas, que nessas justificativas podemos incluir dados quantitativos para dimensionar o problema de estudo, embora seja qualitativa. E se a pesquisa for sobre consequências do abuso sexual infantil, por exemplo, a formulação pode ser enriquecida com dados e depoimentos, tá? Com estatísticas sobre o número de abusos relatados, suas consequências e danos, tá? A viabilidade é um elemento também que avaliamos e situamos em relação ao tempo e ao lugar, tá? E a gente precisa fazer as seguintes perguntas. Será que é possível realizar o estudo? Será que temos recursos para realizá-lo, tá? Então, essa é a questão se é possível, se é viável fazer esse tipo de pesquisa. As deficiências no conhecimento do problema, é necessário indicar quais serão as contribuições da pesquisa para o conhecimento atual, tá? Então, nessa tabela 2.1, aqui mostra a comparação entre as formulações quantitativas e qualitativas, tá? Que não vou falar sobre, mas vocês podem encontrar na página 377 do livro de metodologia de pesquisa disponibilizada pela professora, tá? Mas vou dar um exemplo de uma formulação qualitativa aqui para vocês, tá? Um exemplo aqui, digamos que nosso interesse é realizar uma pesquisa sobre as emoções que os pacientes jovens podem sentir quando têm de realizar uma cirurgia para a retirada de um tumor cerebral, por exemplo. A formulação poderia ser com esses objetivos que eu estou demonstrando aqui. A primeira seria,
Conhecer as emoções que os pacientes jovens sentem enquanto têm de realizar uma cirurgia para a retirada de um tumor cerebral, tá? Aprofundar nas experiências de vida desses pacientes e seu significado. E terceiro, compreender os mecanismos que o paciente utiliza para encarar as emoções negativas profundas que surgem na etapa pré-operatória, tá? E a gente pode formular as perguntas de pesquisa. Quais são as emoções que os jovens sentem quando têm de realizar uma cirurgia para a retirada de um tumor cerebral? Quais são as suas experiências de vida antes de passar pela cirurgia, tá? E quais mecanismos eles utilizam para encarar as emoções negativas que surgem na etapa pré-operatória, tá? E para responder às perguntas, precisamos escolher um contexto, ou ambiente, ou estudo onde será realizado. Apesar das formulações qualitativas serem mais gerais, elas devem nos situar em relação ao tempo e ao lugar. Na formulação mencionada, que eu disse a vocês, qual seria o local adequado para esse tipo de pesquisa, né? O local mais adequado, na razão nos leva a crer que seria o hospital, tá? Tá, mas nosso interesse seria analisar jovens, mas quais jovens seriam analisados? A nacionalidade desses jovens seriam italianos, mexicanos, brasileiros, e também precisamos definir um intervalo que para nós englobar o conceito de jovens, tá? Que a gente definiria o intervalo entre 3 a 17 anos, tá? E o município, tá? E a cidade, que além disso, que nos interessam as experiências de jovens que irão passar por esse tipo de cirurgia. Descartamos aqueles que submetem a cirurgia menores ou de outro tipo, tá? E depois a gente precisa obter informações sobre quais hospitais da cidade realizam regulamento de cirurgia desse tipo. Talvez quando tivéssemos acesso aos registros, eles nos indique que todos os hospitais da cidade realizam esse tipo de cirurgia, tá? Mas somente uma vez por semana. Isso implicaria que a realização do estudo demoraria uma quantidade considerável de tempo. Poderemos considerar, decidir que isso não é relevante no nosso caso ir adiante, tá? O caso é que ao formular um problema, a gente percebe aqui que no caso teria em relação à viabilidade da pesquisa, tá? Então, o caso é que, ao formular um problema, é importante ter em mente que a pesquisa qualitativa é conduzida primordialmente nos ambientes naturais dos participantes, tá? No caso, hospitais, desde o quarto do paciente e a área pré-operatória, até o restaurante do hospital. E as variantes não são controladas nem manipuladas, tá? Não são variáveis, mas os conceitos gerais como emoções e vivências, tá? Os significados serão extraídos dos participantes e os dados não serão reduzidos a valores numéricos, tá? Uma maneira de começar a formular o problema de pesquisa é utilizar um procedimento bem simples, tá? Primeiro, a gente define o conceito central do nosso estudo e os conceitos que consideramos estar relacionados a ele, de acordo com nossa experiência e revisão de literatura. Posteriormente, a gente revisa novamente o esquema no decorrer da pesquisa para ir consolidando, tornando mais preciso ou modificando esse esquema conforme coletamos e avaliando esses dados, tá? O interesse do estudo poderia ser geral, como, por exemplo, entender profundamente a experiência humana de perder um familiar, tá? Como consequência de um desastre natural, tsunami, terremoto. Esse é o conceito central, então a formulação inicial seria tão genérica como no seguinte exemplo. Seria esse tipo de exemplo aqui, tá? Teria os objetivos, entender o significado da experiência humana, resultante da perda de um familiar por causa de um desastre natural, tá? Perguntas de pesquisa seria: que significado tem para um ser humano a perda de um familiar por causa de um desastre natural? Aí temos a justificativa. Ao entendermos o significado dessas experiências da realidade pessoal dos indivíduos que as vivem, podemos obter um conhecimento mais profundo da natureza humana em casos de desastre, planejar melhores esquemas de apoio psicológico para suas vítimas. Esse conhecimento nos permite, ao menos, uma maior empatia com aqueles que sofrem a perda de um familiar por conta de um fenômeno natural, tá? E a viabilidade seria que há 2 dias ocorreu um terremoto com consequências fatais e a pesquisa pode ser realizada, se ela pode ser realizada, né? E temos os recursos e o conhecimento para isso, tá? Bom, essa tabela pode ser encontrada na página 379 do livro de Metodologia de Pesquisa, tá? Mas a formulação também poderia ser enfocada no conceito central, tá? E outros conceitos relacionados a isso. Experiência de revisão de literatura, depressão, diminuição do sentido da vida, mudanças na hierarquia de valores, reposicionamento de valores humanos, coletivos, como a solidariedade, a convivência, a reavaliação do conceito que seria família
e aumento ou diminuição da religiosidade, tá? E assim a formulação poderia ser como no seguinte exemplo que eu estou mostrando aqui nesse slide para vocês, que vocês podem encontrar na página 379 do livro de Metodologia de Pesquisa, tá? E aqui o objetivo dos resultados desse tipo de estudo não é ser generalizado, tá? Para as populações mais amplas, mas a compreensão de vivências em um ambiente específico cujos dados emergentes contribuem para o entendimento do fenômeno, tá? E aqui eu dou um exemplo gráfico desse tipo de pesquisa que eu comentei agora há pouco, tá? A gente tem um fenômeno central que seria a perda de familiares com a catástrofe natural, e aqui a gente tem conceitos vinculados a esse tipo de fenômeno, tá? Como depressão, diminuição do sentido da vida, mudança na hierarquia de valores, aumento na queda da religiosidade, reavaliação do conceito de família, tá? E vocês podem encontrar isso na página 380 do livro de Metodologia de Pesquisa. Agora eu vou passar a minha palavra à minha parceira Mariana Rodrigues, que vai dar procedimento ao conteúdo do trabalho, tá? Boa noite, gente. Como o Tiago já disse, meu nome é Mariana Rodrigues. Estamos estudando física na UEPB. Como foi designado pela professora Kalinka, a gente vai apresentar aqui a minha parte, né? Qual o papel da revisão da literatura e da teoria na pesquisa qualitativa? Calma. Nos estudos qualitativos, também revisamos a literatura, embora no início seja de maneira menos intensa do que na pesquisa quantitativa. A literatura é útil para detectar conceitos-chave que não havíamos pensado, termos ideias em relação a métodos de coleta de dados e análise, para sabermos como foram utilizados por outras pessoas, ter em mente os erros que outros cometeram anteriormente, conhecer diferentes maneiras de pensar e abordar a formulação, melhorar o entendimento dos dados e aprofundar as interpretações. É claro que tentamos colocar de lado nossas opiniões sobre como os conceitos estão relacionados, assim como precisamos nos mantermos abertos para novos conceitos e para as relações que surgirem entre eles. No geral, a revisão da literatura é útil para a formulação do problema qualitativo inicial e para o fundamento. O fundamento não se limita a essa revisão, seu papel é mais do que apoio e consulta. E as pesquisas qualitativas se baseiam principalmente no próprio processo de coleta e análise. Lembrando que esta é interpretativa, já que o pesquisador realiza sua própria descrição e avaliação de dados. Qual o papel das hipóteses no processo de pesquisa qualitativa? Como a gente está vendo no slide, hipóteses de trabalho qualitativos são gerais, emergentes, flexíveis e contextuais, e são aperfeiçoados conforme a pesquisa avança. As hipóteses têm um papel diferente da pesquisa quantitativa. Na maioria das vezes, elas são estabelecidas antes de entrar no ambiente ou contexto e começar a coleta de dados. Na verdade, é durante a pesquisa que o pesquisador vai gerando hipóteses de trabalho que são aperfeiçoadas de acordo com que os dados são coletados, ou até mesmo são um dos resultados da pesquisa. Vale lembrar também que as hipóteses são suposições que podem ser verificadas por pesquisa científica. Em outra palavra, os cientistas definem hipóteses como formulação de problemas. A entrada no ambiente de campo, ela é definida por 4 etapas, né? Você tem que primeiro desenvolver as relações e escolher primeiro um local também. Para iniciarmos a pesquisa, é necessário também negociar seu acesso ao local e buscar se pode ser tão variado quanto a formulação de pesquisa. Ele pode ser ampliado ou reduzido, e lembrando também que dentro desse ambiente pode também haver outro local específico para a pesquisa. Por exemplo, o ambiente é uma escola, mas o seu local específico para a pesquisa, para o seu foco de pesquisa é a sala de aula. E vale ressaltar também que na pesquisa qualitativa, ao contrário da quantitativa, não necessariamente as coletas precisam acontecer apenas depois da escolha do lugar. Ela também pode iniciar antes da escolha.
Então, para desenvolver as relações, nós devemos ser cooperativos, amáveis, empáticos e verdadeiros, mas não devemos criar expectativa além do necessário. Também é necessário que a gente elabore uma história sobre a pesquisa. Para que é necessário a gente elaborar essa história? Para a gente deixar os participantes informados da nossa presença, né? E a história precisa ser o mais próximo da verdade, contanto que a gente não interfira na pesquisa. Ao fim da pesquisa, você pode dizer qual foi o foco da pesquisa e os resultados. Não tentar imitar os participantes para supostamente ganhar sua simpatia. Não tentar imitar os participantes, porque isso, além de irritante, pode parecer forçado e levar por água abaixo todo o seu trabalho de pesquisa, né? O ideal é que o pesquisador esteja no padrão dos participantes ou estude sobre o assunto antes de entrar em trabalho de campo. Planejar a entrada no ambiente ou contexto. Para a gente entrar no ambiente ou contexto, a gente tem que ser calmos e pacientes. E, se possível, entrar no ambiente por etapas, pois uma entrada repentina pode deixar desconfortáveis os participantes e até mesmo interferir na pesquisa. Anotações ou registros de campos. Podem também ser chamados de imersão completa, né, do campo, e consiste em observar eventos, aspectos específicos, implícitos ou explícitos, viu? Sem impor ponto de vista. O pesquisador, ele entende os participantes, ele não apenas registra o fato. Existem os 5 tipos de anotações que o pesquisador deve fazer em campo. São elas anotações de observação direta, que é aquilo que o observador observa, escuta, cheira, apalpa, sempre deixando claro o que, quem, como e quando. E onde, né? E por que de ter sido obtido para a pesquisa. Se aquilo vai ser útil para a pesquisa. As anotações interpretativas, que são aquilo que o observador percebe, as reações, interações entre os participantes e as emoções. Anotações temáticas, que são as ideias, hipóteses, perguntas de pesquisa e especulações relacionadas com a teoria. Conclusões preliminares e descobertas que, em nossa observação, parecem relevantes. No caso, a observação do pesquisador, né? Anotações pessoais são aquilo que o observador sente durante o trabalho de campo, que ele aprende o sentimento dele, as sensações do próprio observador. Anotações sobre as reações dos participantes. São as mudanças induzidas pelo observador, problemas no campo, situações inesperadas causadas pela presença do pesquisador em campo. Os exemplos são momentos dos jornais televisionados, anotações sobre as reações dos participantes. São mudanças induzidas pelo observador, problemas no campo e situações inesperadas causadas pela presença do pesquisador em campo. Exemplos são os momentos dos jornais televisionados. Muitas das vezes os jornalistas, no caso, não são bem recebidos pelos moradores e acabam ali unindo para fazer um pequeno protesto, né? E acabar até na expulsão do jornalista do bairro e tal. Diário de campo pode também ser chamado de imersão do contexto. Ele não apenas observa, ele passa tudo para um papel, assim como o próprio nome já diz, é um diário. Existem 5 tipos de notas que se deve tomar durante a pesquisa. A primeira são as descrições do ambiente ou contexto. Você vai descrever o ambiente ao entrar, durante sua pesquisa e ao sair. Descrever os locais, os participantes, relações entre eles, eventos e tudo que julgar relevante. Mapas de contexto geral e de lugares específicos. Diagramas, quadros e esquemas. A sequência de fatos ou cronologia de eventos vinculados entre conceitos da formação. Um exemplo seria tudo de acordo com o dia da semana. E se estivermos falando de eventos, anotar sua duração também. Listagens de objetos e artefatos, recolhidos no contexto, assim como fotos e vídeos, contendo data e hora, motivo por ter sido coletado e seus significados para a pesquisa. E os aspectos do desenvolvimento do estudo, que é o principal.
como está indo até o momento, o que falta para pesquisar e o que se deve fazer para que a pesquisa termine. E é isto. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado da apresentação.